Expectativa de avanços nesta semana em Brasília. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Oi, amigas, amigos. Estamos aí iniciando uma semana para você que nos acompanha diariamente, sempre buscando as informações da capital do poder. E essa é uma semana que a gente considera uma semana produtiva em Brasília, porque virá novamente o Congresso a se reunir. A presença de deputados e senadores na capital federal realmente faz com que a cidade tenha um nível de produção acima do esperado, porque além do Executivo e do Judiciário, de fato é o Congresso que praticamente decide tudo e quando não decide, as discussões passam por lá. Então nós temos uma semana que com a presença dos parlamentares já tem uma expectativa de cara pela reforma tributária. É um avanço que pode acontecer no Senado e uma conclusão na Câmara. Rodolfo Lago vai explicar melhor. Mas nós temos ainda a questão daquele prazo sobre o acordo das emendas, lembrando a vocês que deu muita discussão envolvendo inclusive os três poderes com relação à liberação de emendas, ou melhor, a não transparência na liberação de emendas. E esse prazo vence essa semana para que se encontre um acordo. E ainda tem também, dentro dessa briga entre os três poderes, possíveis projetos de retaliação, limitando poderes e decisões dos ministros da Alta Corte. Enfim, semana iniciando, mas o foco é reforma tributária, não é isso? É isso mesmo. Bom, essas coisas todas que você falou, na verdade, elas estão, de certa forma, associadas, porque o acordo que foi feito com relação à questão das emendas orçamentárias, ele tende a destravar agora a pauta na Câmara, quer dizer, como reação ao fato de terem suspendido as emendas orçamentárias, a Câmara travou o final da regulamentação do segundo projeto de reforma tributária. E essa semana agora tende a concluir essa votação. Tinha votado o texto base, faltavam votar os destaques a esse texto e aí é possível que agora se vote. E lá no Senado, a comissão, o grupo de trabalho que foi criado lá para discutir o primeiro projeto de reforma tributária deve avançar nessa semana, Alexandre. E algumas coisas estão começando a ficar claras no sentido do que o Senado deverá fazer nessa etapa e, de fato, o Senado provavelmente vai mexer muito no projeto aprovado na Câmara, porque parece que já há um consenso grande de que a quantidade de benesses que a Câmara colocou, de exceções, né, de coisas que ficam com alíquota menor, que ficam sem alíquota nenhuma, como a carne, por exemplo, incluída na cesta básica, vai fazer com que a alíquota do imposto fique muito alta. A equipe econômica na semana passada calculou uma alíquota em torno de 28%, que seria a maior alíquota de imposto sobre consumo do mundo. E um dos maiores especialistas aí em reforma tributária, que é o deputado Luiz Carlos Rauli, conversei com ele no fim de semana e ele disse que os cálculos estão certos mesmo. E usou uma expressão até muito boa, que eu repito aqui, que ele disse assim: não existe bife grátis. Né? Quer dizer, se você isenta o bife, coloca o bife na cesta básica para não pagar imposto nenhum, você vai ter que compensar em outras coisas, né? E essa compensação onera ali, faz com que a alíquota fique mais alta. O relator lá no Senado já está dizendo que deve mexer nisso. O grande problema, Rodolfo Lago, eu ponho do ponto de vista do cidadão, de todos nós, de quem nos assiste. Não é nem tanto a questão de quanto se cobra de imposto no Brasil. É quanto de retorno o imposto nos traz. Porque a gente vê países como, por exemplo, o Canadá, que tem uma cobrança de impostos muito superior ao Brasil, mas em compensação tem um retorno para a população que o Brasil não dá. Quer dizer, da segurança, da educação, da saúde, dá um país que a gente não precisa gastar com várias coisas, para começar seguro de vida e seguro contra roubo. Então, ou seja, se você tem um retorno dos impostos, a gente pagar 30%, 28% não é um problema. O problema é que a gente vai pagar e não sabe quando o dinheiro vai voltar. Pois é. Então tem todas essas coisas, né? E aí é claro, né? Quer dizer, como a gente não consome só carne, você não come só carne, isso às vezes é uma conta que não é a mais inteligente. Você não paga nada na carne, mas vai pagar em outras coisas que você consome. Então é preciso haver esse equilíbrio aí e é isso que está se buscando. Tem um outro lobby
que começa a ficar bastante forte, Alexandre, e que talvez seja modificado lá no Senado, tudo indica que vai ser modificado lá no Senado, que é a questão do carro elétrico. O carro elétrico entrou naquele chamado imposto do pecado, imposto seletivo, né? Que vai cobrar mais daquelas coisas que ou causam dano à saúde ou causam dano ao meio ambiente. As montadoras de carro elétrico estão fazendo já um lobby pesado lá no Senado para dizer o seguinte: olha, o carro elétrico não é tão poluidor quanto o carro a combustão, o carro a combustível. Então não tem sentido o carro elétrico pagar a mesma alíquota do carro a combustão. É um lobby pesado e, claro, né, a gente sabe, a gente não é ingênuo, o carro elétrico entrou lá na Câmara por pressão das montadoras tradicionais que estavam sentindo ali subir a água acima do pescoço com a evolução desses carros elétricos no mercado, né? Olha o foco, Rodolfo, que a gente vê na discussão do Congresso Nacional. O foco não é a população. O foco é o interesse de determinados segmentos. Então o foco é o interesse do setor A, do setor B, do setor C, do setor D, o interesse de um grupo, de outro grupo. Ou seja, o foco nunca é o caminho final que deveria ser a sociedade. O que vai acontecer? Todo mundo vai receber sua benesse, como você bem disse. Todos serão contemplados, os senhores parlamentares vão fazer os seus lobbies e vão receber os seus benefícios e no final das contas nós vamos pagar o imposto alto, como você bem disse, a taxação mais alta do mundo e sem retorno. Pois é, porque realmente você tem toda a razão. O que aconteceu lá na Câmara e pode vir a acontecer agora no Senado é o peso, a força desses lobbies. A carne entrou na cesta básica por pressão do agronegócio, né? A questão dos automóveis, pressão da indústria automobilística de um lado e de outro. Então, é assim que as coisas vão andando, infelizmente, ali no Congresso. Agora vem cá, falando ainda nesse final de conteúdo, como é que está a expectativa com relação à história das emendas e da transparência delas? Porque no final da semana passada, o Flávio Dino não se mostrou satisfeito com o caminho que está sendo tomado. Pelo contrário, chegou a dizer que não tem decisão nenhuma, temos que ver o que vai acontecer. O Congresso, por um lado, deu uma provocada, porque restituiu essa discussão com relação à limitação de decisões dos três poderes. E o presidente Lula reforçou novamente a questão do orçamento. Então, ou seja, o clima ainda é beligerante. Você acha que a gente pode falar para o outro lado que vai ter um acordo essa semana, Rodolfo? Olha, ainda não está totalmente pacificada essa questão. Houve aquela reunião, a reunião tirou ali pontos básicos ali das coisas, mostrou um caminho, as coisas se acalmaram. Mas o que vai precisar acontecer? Agora a gente vai precisar formatar aquilo que, de uma forma genérica, foi acertado naquele acordo da semana passada. Então foi criado aquele grupo de trabalho que tem 10 dias aí para formatar essas questões, e aí o que acontece? O que o Flávio Dino diz é o seguinte: isso ainda vai ter que ser submetido ao Supremo. E, por enquanto, as emendas continuam suspensas. Então, quer dizer, nós, na verdade, tivemos até esse momento apenas um intervalo, né? Quer dizer, houve ali um acordo que gerou um intervalo, mas agora, para haver, de fato, efetivamente, a liberação das emendas, vai precisar esse grupo de trabalho realmente estabelecer um critério ali que torne a liberação das emendas mais transparentes, com mais possibilidade de rastreabilidade, de fiscalização. Vamos ver o que vem, porque a verdade é que algumas coisas, isso daí não é só um acordo de procedimento, Alexandre, esse que é o grande problema. Algumas coisas talvez precisem de regulamentação. Então pronto, é isso só para vocês entenderem. A semana está começando em Brasília. Essa é a expectativa, hoje segunda-feira. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da semana, mas o Rodolfo Flávio já deixou claro. O clima ainda está quente. Se deu uma apaziguada, é por um pequeno intervalo, como ele mesmo disse. A gente aqui vai acompanhar e aguardar e levar para você diariamente as informações do poder. Não é aqui? Vamos encerrar, né? É isso aí. E deixando aquele convite importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.